Notícia na manhã. São 9h56, 9h56 nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 12 de agosto de 2024. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência e da sua companhia, tá? Aqui na CBN Joinville. Eu sou o J. Deschamps, sigo por aqui com o Leandro Ferreira e vamos juntos até às 11 horas da manhã, acionando, né, toda a reportagem da NSC espalhada por Santa Catarina e sempre também trazendo convidados especiais. Como, por exemplo, gente, a gente fala agora do Connect, está chegando a hora, ideias e negócios. Vem aí no dia 22 de agosto, na Expoville, mais uma edição do Connect, maior evento de empreendedorismo, né, aqui de Joinville região. São cerca aí de 2.000 pessoas, né, com uma série de palestras repletas de insights sobre negócios, criatividade, empreendedorismo, inovação. E nesse ano a gente tem duas presenças simplesmente absurdas, tá? Primeira participação já anunciada aí foi do Gil Giardelli, palestra O Futuro Inteligente, trazendo o que há de mais recente aí em inovação no Brasil e no mundo. São mais de 20 anos de experiência, vivência com robôs e automatos, aí, difusor de ideias inovadoras, enfim, uma das palestras mais aguardadas aí. E a outra palestra confirmada também no Connect dispensa apresentações. Arthur Igreja, um dos maiores palestrantes do Brasil, trazendo para Joinville nessa oportunidade a palestra Humanizando a Transformação Digital, né, com o avanço aí da tecnologia, com a inteligência artificial cada vez mais presente. É necessário saber como torná-la uma aliada no mundo corporativo, e é sobre isso que o Arthur Igreja vai trazer para a gente no Connect no dia 22 de agosto. E antes disso, ele já traz para a gente aqui na CBN Joinville, está ao vivo conectado conosco nessa manhã de segunda-feira. Arthur, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo aqui à CBN Joinville, uma honra tê-lo conosco aqui no Notícia na Manhã, tudo bem? Olá, bom dia, tudo ótimo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Valeu, a gente agradece a gentileza mais uma vez. E aí, a gente está em tempos de transformação digital, isso tem acelerado cada vez mais. Você que acompanha mais de perto, rola um medinho, Arthur, de toda essa velocidade dessa transformação que vai acontecendo, não? Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu sinto isso, muitas pessoas têm essa espécie de tecnofobia, né? Então, certo receio, certo medo, mas no final das contas isso está relacionado à pessoa, primeiro, entender, ter um pouco mais de intimidade, proximidade com esse avanço tecnológico, e daí as pessoas percebem que isso ajuda, que traz facilidades. Então, acho que são estágios, sabe? O primeiro estágio talvez tenha a ver, sim, com esse medo, essa ansiedade de que tudo está mudando, mas assim que a pessoa toma contato, ela começa a perceber os benefícios, então ela passa a se entusiasmar. Por isso que um evento como esse é fundamental, para trazer o que tem de mais novo, para as pessoas ficarem informadas, mas principalmente cabe a gente, né, a quem vai falar, desmistificar, trazer isso com muita serenidade, com muita calma. A gente está conversando por aqui com o Arthur Igreja, palestrante confirmado no Connect, e essa é uma dica importante, né? Primeiro, tentar tranquilizar as pessoas, né, de como essa transformação ela pode ser benéfica, e trazendo para o mundo corporativo, isso tem um universo aí de possibilidades que a gente pode explorar. Falando especificamente, Arthur, sobre a inteligência artificial, a gente tem visto cada vez mais, né, ela facilitar muitos processos, ela adiantar muitos processos. Ontem eu estava conferindo e alguém publicou isso, um vídeo de uma palestra, entre aspas, era uma menina falando com um crachá, com um backdrop atrás e tudo mais, e a informação embaixo. Esse vídeo foi inteiramente criado por inteligência artificial, né? Essa pessoa não existe, esse evento não existiu, esse microfone, esse crachá, nada disso existe. De que forma quem empreende, quem está no mundo corporativo pode trazer isso como de fato uma grande aliada, né? Onde é que está esse caminho aí para os empreendedores trazerem a inteligência artificial justamente para otimizar os processos, mas acabar não travando, né, o andamento da empresa? Principalmente pensando em produtividade. Esse vídeo que você mencionou é impressionante, ele viralizou nos últimos dias, eu vou divulgar ele também nas redes sociais para quem quiser ver ao longo do dia. A inteligência artificial ela tem muito a ver com customização, tem muito a ver com produtividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Customização, porque hoje você consegue gerar conteúdo, eu estou falando de texto, vídeo, áudio, com uma facilidade imensa. Então,
uma coisa que seria impensável há pouco tempo atrás, que é, por exemplo, você gerar uma campanha totalmente diferente para cada tipo de público, ou até mesmo para cada consumidor. Se você tiver as características desses grupos ou dessas pessoas, você consegue criar, por exemplo, 100 vídeos diferentes ou 100 imagens diferentes e que tem mais a ver com aquelas pessoas. Então, esse é o lado da customização. E o lado da produtividade, porque a inteligência artificial ela consegue fazer cada vez coisas que estão mais relacionadas a processamento de informação, a criação de coisas numa velocidade espantosa e num custo baixíssimo. Muitas dessas ferramentas são gratuitas. Então, só para ficar nesse exemplo aí da criação desse vídeo, a maior parte dessas ferramentas ou elas custam muito pouco ou são gratuitas. Então, imagina só, um empreendedor, um pequeno empreendedor, principalmente aquele que precisa otimizar o seu orçamento, otimizar o seu tempo, ele é o que mais se beneficia. Porque antes ele ficava pensando, puxa, para poder fazer uma arte, fazer um vídeo de divulgação do meu produto, eu preciso contratar uma super agência, isso precisa de um orçamento grande, vai levar semanas, meses para tudo isso ficar pronto. E hoje ele consegue acessar uma plataforma dessa, descrever o vídeo que ele precisa e em instantes esse vídeo está pronto. Então é uma coisa, eu acho que é uma onda que me lembra muito a chegada do e-commerce, a chegada da internet. O que eu quero dizer com isso? Quem soube usar e quem entrou rápido nisso se beneficiou enormemente. Então a inteligência artificial não é diferente disso, ela veio para ajudar, para empoderar e, volto a dizer, especialmente os pequenos e médios negócios. Você acabou de citar já duas coisas que até estava pensando por aqui. O tamanho dessa revolução comparada da chegada da inteligência artificial, né, comparado a outros momentos históricos que nós já tivemos. E você citou já um exemplo prático para um empreendedor. O que mais que o ouvinte que está nos acompanhando pode já saber ou prever do quanto a inteligência artificial, essa revolução que nós estamos vivendo, vai trazer de impacto benéfico também para a sua vida no cotidiano? Olha, tem um estudo da McKinsey, que é uma grande consultoria, que ela fala que só em produtividade, não estou nem falando de criação de novos produtos, nada disso, só em produtividade o impacto, por exemplo, no setor de tecnologia pode ser aí nos próximos 3 a 5 anos de 460 bilhões de dólares, no varejo 390 bilhões, então os números são superlativos, são gigantes. E daí trazendo aqui para um caso concreto, olha, hoje você consegue, mesmo com uma ferramenta que talvez seja mais popular, que é o caso do ChatGPT, um empreendedor ele consegue, por exemplo, pegar os dados de venda dele, colocar numa plataforma dessa e pedir, como se fosse uma consultoria, pedir o seguinte, o que aconteceu no meu mercado, o que aconteceu na minha cidade, o que aconteceu no meu segmento, que no mês de fevereiro eu vendi menos. E a inteligência artificial consegue buscar essas informações, analisar os dados desse empreendedor. Então, eu costumo dizer que é uma consultoria, mais uma vez, a um custo muito baixo, né? Consegue fazer análise dos seus próprios dados, coisa que muitos empreendedores não têm o tempo ou não têm o conhecimento para fazer. Então, é interessante, só para citar um exemplo disso, de usar a inteligência artificial como uma espécie de consultoria. No ano passado eu estava num evento em Portugal e me chamou muita atenção que tinha lá um food truck no evento e era o food truck que o empreendedor colocou o nome, né? Food truck do ChatGPT. E aí ele adesivou no food truck o quê? Que aquela ideia do food truck nasceu a partir de uma conversa com o ChatGPT. O empreendedor ele foi lá e colocou o seguinte: ChatGPT, Portugal está começando a receber cada vez mais eventos com grandes públicos. Esse ano tem o Web Summit, como é que eu posso me beneficiar disso? E aí o ChatGPT respondeu, olha, uma das carências que esse evento tem e que as pessoas reportam nas redes sociais é falta de comida, então falta de food truck, então quem sabe você poderia explorar essa oportunidade. E aí a pessoa continuou conversando, pedindo, puxa, legal, considerando as nacionalidades das pessoas que visitam, que tipo de comida que não tinha nas últimas edições, que é fácil de preparar e que é muito popular. E o ChatGPT descreveu o seguinte, olha, se você fizer um food truck de chili e de tacos, que são comidas mexicanas, muita gente come, americanos comem, brasileiros, mexicanos, enfim, o mundo inteiro. E você tem um preparo rápido. Então, o ChatGPT, além disso, criou as receitas.
Então é muito interessante ver um empreendedor que fez ali um plano de negócio, que desenvolveu um negócio e sendo auxiliado diretamente pela inteligência artificial. Ouvindo o Arthur falar aqui, né, e dando esses exemplos e tudo mais, eu só consigo voltar lá na sua primeira fala, né, Arthur? Quem conseguir vencer a barreira do medo aí, do desconhecimento, vai conseguir explorar um universo de possibilidades, né? Porque a cada dia a tecnologia ela vai avançando a tal modo que antes você tinha a ferramenta como um auxílio realmente, né, para você criar alguma coisa ou para você ter uma ideia e conseguir colocar em prática. Agora o processo está até invertendo, como nesse caso que você trouxe, né? A própria ferramenta, a própria IA é que trouxe uma ideia para o empreendedor, trouxe uma ideia para a pessoa tirar do papel ali, usar a criatividade, mas inverteu até a lógica do negócio, né? Então, quem vencer a barreira do medo e do desconhecimento vai conseguir cair num universo absurdo de possibilidades, né? Exato, esse é um ponto super interessante pelo seguinte, tem duas coisas importantes aqui. A primeira é o seguinte, as ferramentas, por isso que nós estamos chamando, né, de inteligência artificial generativa, ela gera coisas, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que as ferramentas, até muito recentemente, elas eram passivas, né? Então, para dar um exemplo muito concreto, é tipo Excel, é tipo Word, PowerPoint. A ferramenta ela é muito prática, ela é muito acessível, mas ela não faz nada. É você que vai lá e monta a planilha, é você que monta o texto. E agora, com a IA generativa, você pode pedir um certo texto. Então, você pode pedir para a IA, até mesmo dentro desses aplicativos, hoje tem IA embarcada, você pode pedir, olha, me ajuda a fazer uma postagem para o Instagram para vender tal produto. Quer dizer, não é você imputando o texto, é você pedindo ajuda. E isso destrava, por exemplo, imagina um empreendedor que ele fala, mas eu não consigo postar todo dia em rede social porque tem dia que eu tenho um bloqueio criativo, eu não tive uma boa ideia. Vai lá e pede para a IA te ajudar, ela vai destravar esse processo criativo. Então, isso é muito importante, não são mais ferramentas que ficam ali esperando a pessoa fazer alguma coisa. Se a pessoa incorporar isso no dia a dia dela, ela passa a fazer as coisas de uma forma radicalmente diferente. Então, é por isso que é importante entender isso, porque o que acontece na prática, que eu costumo dizer é o seguinte, imagina a empresa A, que está usando isso e está incorporando cada vez mais, competindo com a empresa B, que ela nem acordou para o que está acontecendo. A distância é monumental, então é o equivalente ao que aconteceu lá com a digitalização dos anos 80, 90, a chegada dos primeiros computadores. Imagina um empreendedor A administrando o negócio na base do caderninho e o segundo usando muito software, BI, usando indicadores. Quer dizer, é uma competição, não dá para comparar. Um negócio é profissional e o outro não. A mesma coisa começa a acontecer agora. A IA ela começa a trazer um ritmo para o trabalho e um número de possibilidades que fica até difícil comparar com um empreendedor ou uma empresa que não usa esse tipo de coisa. E até nessa linha, qual conselho você daria para o ouvinte que está nos acompanhando, que quer aproveitar essa janela de oportunidade, essa revolução, não quer ficar para trás, vamos dizer assim? O que ele precisa fazer para aproveitar, ter insights e conseguir evoluir no seu negócio, até mesmo na sua vida, a partir dessa nova tecnologia? Primeiro é comprar o ingresso pro Connect, né, Arthur? Oi? Primeiro tem que comprar o ingresso pro Connect, já é um passo, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Então, o primeiro passo é participar do Connect. Mas, brincadeiras à parte, o importante é o seguinte, e a pessoa entender que isso tem a ver com qualquer negócio, com qualquer empresa. Então, nós não estamos falando aqui de empresas de tecnologia. Então, mais uma vez, vou fazer um paralelo lá com a chegada da internet, que tem alguns episódios curiosos, né? Por exemplo, o McDonald's foi uma empresa, imagina, toda a estrutura, todo o tamanho do McDonald's. O McDonald's demorou tempo pra caramba para criar o seu site, porque no começo eles acharam que não tinha absolutamente nada a ver com eles. Então, é pitoresca, né? Mas o McDonald's, eles entenderam o seguinte, a internet tem a ver com os jornais, com os portais, mas não tem nada a ver com o hambúrguer, não tem nada a ver com o sanduíche. Quer dizer, imagina só, olhar para trás parece uma coisa ridícula pensar dessa forma. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. E tem um outro ponto que é importante, que é o seguinte,
está incrivelmente fácil mexer nessas ferramentas. Então, a pessoa não precisa ser um expert, ela não precisa entender de inteligência artificial. Então, a dica é ela começar a brincar, começar a explorar isso. E isso, como é que a pessoa faz? Começa pelo ChatGPT, começa por essas ferramentas mais simples, a pessoa vai perceber que é muito fácil, que é muito intuitivo. Então, em poucos minutos, ela começa a fazer coisas surpreendentes. Então, eu acho que a primeira dica é essa. Não tem como alguém fazer isso por ela. Ela tem que ir lá e tem que explorar, brincar um pouco, e quando ela perceber, ela vai estar usando e vai gostar bastante. 10 horas e 11 minutos, a gente está conversando por aqui com o Arthur Igreja, um dos palestrantes confirmados no Connect Ideias e Negócios. Vai ser dia 22 de agosto, tá? Na Expoville. Todos os detalhes já estão lá no simpla.com.br, também nas redes sociais da Ajorpem, para você garantir o seu lugar aí nesse mega evento que vai ser espetacular no próximo dia 22 de agosto. Arthur, só para encaminhar por aqui o nosso papo, aproveitar a tua presença também, você trouxe recentemente nas redes sociais aí um ranking sobre a inteligência artificial e sobre como a China, né, vem liderando aí a corrida por patentes de IA no mundo. É um número absurdo realmente. Queria que você traçasse um paralelo para a gente, né, para ampliar um pouquinho mais esse assunto. Onde que se encontra o Brasil nesse momento, né, em termos de avanço aí, de patente, de criação realmente dessa inteligência artificial? E se você, com a sua experiência e com aquilo que você vê, acredita que um dia, futuramente, o Brasil vai poder figurar também aí no topo desse ranking, quem sabe? Olha, aproveitando que as Olimpíadas acabaram de acontecer, tem um paralelo que é o seguinte: tem empresas brasileiras que são cases globais de uso de inteligência artificial. Nós temos empresas que são cases que se destacam muito. Agora, na média, nós não estamos bem ranqueados. Então, o que esse estudo mostra é que nos últimos anos nós tivemos aí por volta de 50 mil patentes ligadas à inteligência artificial, mais de 30 mil foram criadas na China. Então, em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com um número que se aproxima de 7 mil e tudo mais, e o Brasil nem aparece no ranking. Então, quer dizer, nós temos um desafio, porque nós temos empresas, volto a dizer, são casos isolados, mas não é a média. A média das empresas brasileiras ainda usa pouca tecnologia nos seus negócios. E até por isso que um dos desafios que o Brasil tem é na produtividade. A nossa produtividade, quando comparada com outros países, ela vai se afastando ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Nós fazemos coisas que são menos valiosas. Então, esse é um desafio. É um desafio nós aprendermos com esses casos que são destaque no Brasil, justamente para criar um número maior de empresas, um número maior de empreendedores que usam o melhor da tecnologia. Então, por que eu fiz o paralelo com o esporte olímpico? Porque nós temos medalhistas de ouro, medalhistas de prata, de bronze, mas normalmente são heróis solitários. Normalmente não são fruto de um programa super estruturado. Então, normalmente são histórias de vencedores que venceram tudo e todos, né? Qual que é o desafio? O desafio é passar da Olimpíada, inspirar mais pessoas, ter mais estrutura, mais patrocínio, mais investimentos, para que na próxima, ao invés de você ter um herói solitário, que você tenha um número maior. Então, a mesma lógica vale para os negócios. Ou seja, o Brasil dá para sonhar? Certamente, mas tem um caminho aí pela frente. E por isso que eventos como o Connect são fundamentais, justamente porque você tem um espaço ali para troca, né? Para essa troca de conhecimento, essa aceleração. Então, esses eventos eles são fundamentais para poder acelerar essa agenda no Brasil. Tá feito o convite. Rapaz, é um universo que dá pra gente ficar falando por aqui absurdamente. Tem muita coisa para bater o papo. Se você quiser mais de Arthur Igreja e de Gil Giardelli, dia 22 de agosto, na Expoville, em mais uma edição do Connect. Todas as informações lá no site da Ajorpem e também no simpla.com.br. O Connect, que é um evento da Ajorpem com a Giga Soluções Audiovisuais e tem o apoio da NSC por aqui. Arthur Igreja, muito obrigado, viu, Arthur, pela gentileza em bater esse papo com a gente aqui na CBN, sempre especial demais. Encontro marcado, nos vemos no Connect no próximo dia 22. Um abraço. Combinado. Obrigado, um abraço e boa semana.
Valeu, esse Arthur Igreja conosco por aqui ao vivo na CBN Joinville. São 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. Fazer um rápido intervalo por aqui no Notícia na Manhã, daqui a pouquinho a gente já volta.